Quarta-feira, 10 da noite. Tinha acabado de chegar do trabalho, estava bem cansado, e a Samantha também estava ali bem cansada, se preparando para descansar e acordar às 4 da manhã no dia seguinte. Estávamos no modo de poupar energia e simplesmente deitar para poder ter uma ótima noite de sono. Porém, queríamos adiantar o serviço do dia seguinte. Para isso, a gente aproveitou aquele feijão que já estava de molho durante todo o dia e resolvemos colocar para cozinhar. Até porque o tempo era muito rápido. O tempo de cozimento, depois que levanta a pressão, é de 5 a 10 minutos. Então, nesse meio tempo, a gente já conseguiria deitar, descansar e ter uma noite dos deuses. Porém, um fato ocorreu. Quando faltava pouco menos que 5 minutos para podermos desligar o fogão, desligar o fogo, o que aconteceu? Começou a fazer um barulho muito estranho. Fiquei assustado na mesma hora, eu abaixei o fogo. Porém, esse mesmo barulho continuou aumentando e ficando de uma forma descontrolada. Desliguei o fogão, me afastei, correndo, e eu e a Samantha ficamos extremamente assustados com aquilo que estava acontecendo. De repente, soltou o pino de segurança e começou a jorrar água por todo canto. Sujou teto, parede, chão, a cozinha ficou uma zona completamente bagunçada. Conclusão, graças a Deus, a panela de pressão não explodiu. Isso porque o pino de segurança foi acionado antes que a panela pudesse explodir, graças a Deus. Porém, como consequência, sujou toda a cozinha. E por que eu estou te contando isso? Qual a situação na sua vida que você está deixando chegar ao extremo para você poder tomar uma providência? A panela de pressão é como se fosse aquelas situações na nossa vida em que a gente espera chegar ao máximo da situação completamente incontrolável para a gente tomar uma atitude e aí, como consequência, explode. Nesse caso, a panela de pressão não explodiu, graças a Deus, porém, qual consequência que isso teve? Sujou completamente toda a cozinha. Eu estava tardando esse processo de limpar a cozinha, limpar os azulejos, né, que já estavam um pouco engordurados. Estava tardando o processo de trocar essa panela de pressão, que também já estava um pouco velha. Porém, esse meu processo de retardar essa troca necessária, de solucionar os problemas, me trouxe um problema muito maior, que não foi pior devido a essa válvula ter sido solta. E sabe o que é pior ainda? Que às vezes é uma questão muito pequena que desencadeia isso. Só que essa questão muito pequena é só a ponta do iceberg. Porque, como eu disse, é um problema que você está negligenciando ao longo de toda uma trajetória, sendo que você poderia resolver. Aí você pode me questionar, mas Carlos, realmente pode ter sido um leve entupimento ali naquela válvula de segurança, um pedacinho de feijão, às vezes uma limpeza simples ali, passar um leve arame, você já resolveria o problema. Sim, concordo. Mas só que você concorda também que uma panela de pressão é antiga e você sabe que você precisa trocar. Você está tardando esse processo desnecessariamente, porque é a sua segurança que está em risco, é a sua saúde, né, trazendo para a nossa realidade. É a nossa saúde mental que está em questão. Então a gente precisa sim se afastar de situações que nos tiram a paz, situações que nos tiram do controle total e nos levam para uma situação completamente degradante. Isso eu falo por um trabalho que já não está te fazendo bem. Eu, por exemplo, quando eu saí de São Paulo, perdão, quando eu saí do Rio, eu já estava com o meu emprego garantido, eu vim promovido, eu era um balconista, vim para São Paulo como farmacêutico. Eu saí do Rio com uma recomendação maravilhosa, como um excelente profissional, um funcionário incrível, muito proativo, dedicado. E naquele momento eu já tinha 5, 6 anos de carreira, então eu estava muito animado, esperando me tornar um grande empresário, uma pessoa, um regional ali na drogaria existe um cargo, né, de gerente, gerente regional, que são cargos é, que têm um valor muito grande, né, um reconhecimento muito grande. Então eu queria ser esse profissional. Já que eu estava um bom tempo na drogaria, era isso que eu buscava. Porém, quando eu cheguei em São Paulo, a situação mudou completamente de figura. Eu comecei a lidar com profissionais ali, com colegas de trabalho, que não estavam tão afim de me ajudar. E no meu primeiro momento, eu acabei atendendo alguns funcionários da empresa sem saber, né, pessoas que estavam ali não uniformizadas, mas que elogiaram o meu trabalho. Então, o meu ego estava só se elevando. Porém, esses funcionários que trabalhavam comigo, esses colegas, não estavam ali também com o mesmo intuito que estava esse rapaz, que eu fui muito bem atendido, que me elogiou, quanto os meus colegas do Rio. Então, só foi depreciando o meu interesse por aquele emprego. E aí vieram algumas advertências que eu recebi, eu discordei, não gostei daquele processo. E eu sei que
o clima começou a ficar bem desagradável dentro da farmácia. Chegou um momento que eu já não queria mais estar ali e todo aquele meu interesse de continuar crescendo na empresa ele foi por água abaixo. Só que não podemos simplesmente largar um emprego e, como eu disse no vídeo anterior, viver vendendo a nossa arte na praia. A gente precisa ter uma segurança antes da gente trocar de emprego, até porque as contas não param. E nesse momento eu precisei procurar um outro emprego. No momento que eu encontrei esse novo emprego, eu consegui com segurança chegar para minha gerente e falar: olha, consegui um emprego e eu vou começar daqui a tantos dias. Preciso sair. Ah, mas Carlos, o que aconteceu? A gente precisa colocar aqui um motivo. Naquele momento eu não queria dizer tudo aquilo que tinha acontecido, eu simplesmente queria me afastar daquele trabalho que não estava sendo bom para mim, eu não queria chegar ao meu ápice, que poderia ser como essa panela de pressão, e quase explodir, ou explodir. E essa explosão, o que seria na minha vida? Seria uma crise de ansiedade, um burnout, qualquer coisa assim desse tipo, que custaria muito a minha saúde mental. Então a minha atitude naquele momento foi sair fora. Como consequência, saí e a amizade ficou excelente. Dali eu comecei a virar amigo, basicamente, das pessoas que trabalhavam comigo. A questão foi simplesmente me afastar. Daí eu entrei num novo trabalho, muito também pensando no dinheiro, no financeiro, porque antes eu estava trabalhando de dia e comecei a trabalhar de madrugada. E eu já trabalhei de madrugada uma boa parte da minha vida quando eu estava no Rio. E eu sei como é, né? Tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Às vezes é muito bom, né? Você trabalhar de madrugada, você lida com menos pessoas, então a chance de estresse é menor. Porém, tem uma questão que é o sono, ele não é a mesma coisa. Então, de uma forma ou outra, você tem ali um pico de estresse, você não descansa bem. Então, tem que avaliar muito bem. Você ganha um adicional noturno, ok, beleza, é bacana. Mas, na hora que eu quis mudar, eu só quis sair daquele ambiente que estava tóxico para ir para um outro ambiente que até então seria melhor para mim e eu ainda ganharia mais por isso. E então eu entrei naquela farmácia, já também não tinha aquele desejo de crescer muito na empresa, o meu foco era simplesmente o financeiro e sair desse ambiente tóxico. O tempo foi passando, estava tudo certo, só alegria, pessoas boas, até que então mudou de gerente e a situação foi começando a ficar muito ruim. E aí já não foi só mais o Carlos gerente, foi Carlos e a farmácia também contra esse gerente. E a situação começou a ficar muito degradante. Tão degradante a ponto que eu mais uma vez precisei tomar uma atitude na minha vida. Eu precisei buscar um novo emprego para antes de sair, né, ter aquela segurança de saber que eu estava largando um trabalho, mas que eu teria um outro na manga. E eu fiquei ali por quase 8 meses nessa empresa. Estava prestes a tirar férias, mas eu não quis. Eu me organizei de modo que eu pudesse sair. E quando faltava uma noite para eu sair, eu tinha um compromisso, tinha uma festa, eu queria relaxar, estar ali presente. Eu já sabia que meu emprego estava garantido. Eu cheguei para a gerente e falei: olha, essa noite eu vou trabalhar. A partir de amanhã eu já não trabalho. Mas o que que houve, Carlos? Você conseguiu um novo emprego? Sim, consegui. Avisei, trabalhei, passei ali a noite dando o meu melhor, porque não era porque eu não estava mais trabalhando ali que eu não ia dar o meu melhor. Os funcionários, inclusive, me questionaram: mas, Carlos, você nem vai trabalhar mais aqui, por que precisamos fazer isso? Independente disso, seu trabalho deve ser feito com excelência, porque você assumiu uma responsabilidade, seja você num cargo de liderança ou num cargo de colaborador, da parte mais básica até a parte mais alta, não importa, você precisa se dedicar igual. Então eu estava ali, por aquela noite, mesmo sabendo que era a minha última noite, eu trabalhei muito bem, saí ótimo daquele trabalho e consegui encontrar um outro trabalho que ele já não pagava tão bem. Porém, esse novo trabalho, ele veio como uma forma de tranquilizar a minha vida, porque recentemente eu tinha mudado de casa e aí, nesse momento, eu também consegui arrumar um trabalho muito perto daqui. Então eu demoro, em média, 15 a 20 minutos para poder chegar no trabalho andando, o que é ótimo. Não tive adicional noturno, não tenho plano de saúde, não tenho vale-refeição, beleza, né? São coisas que nós, trabalhadores da CLT, buscamos muito. Porém, ali tinha uma questão essencial: saúde mental, tranquilidade, proximidade de casa. Então, foram as questões que eu busquei justamente para, mais uma vez, evitar aquele estresse gigantesco e chegar ao ápice, como foi a panela de pressão aqui em casa. Então, retomando, o que você precisa fazer é encontrar tudo aquilo que não está legal e solucionar aquele problema. Inclusive,
é muito importante que você tenha hábitos que te coloquem no eixo e te façam iniciar o dia de uma forma incrível, de uma forma tranquila. E para isso eu recomendo o livro Oráculo de Mandalas, que nele você vai encontrar frases motivadoras, mandalas para o seu dia a dia, que vão fazer com que você inicie o seu dia com o pé direito e com uma mensagem extremamente positiva. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar. Mas voltando, o que eu quero dizer de você encontrar uma situação onde você está bem, você se desfazer de tudo aquilo que não te traz paz, é extremamente importante, porque não adianta você ficar negligenciando um problema. Mas é muito importante também você saber que existem situações que você deve insistir, mas também existem situações que você deve desistir. E é muito comum você encontrar alguns amigos por aí que vão te dizer: mas fulano, não desista dos seus sonhos, você precisa continuar, isso vai te fazer bem e tal, mas só você sabe o preço que você está pagando para poder insistir nessa atividade que não está te fazendo nada bem. Como aconteceu comigo nas 2 farmácias anteriores que eu trabalhei aqui em São Paulo, e eu vi que não estava legal, a situação não estava indo bem. Mas existem sim situações que você há de convir, que você sabe que dentro de você, se você tivesse se dedicado bastante, você teria conseguido conquistar um cargo muito elevado, você estaria muito melhor financeiramente, porém você não conseguiu sustentar aquilo, você desistiu, você optou por um caminho mais fácil. E às vezes tem uma situação que por medo você não quer tentar, mas que você sabe aí dentro de você que essa mesma situação vai te trazer um resultado maior, melhor, porém você também está com medo de tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida, porque você está acostumado a fazer aquilo que você já conhece, aquilo que é fácil. E é normal, o nosso corpo, ele tende a trazer aquilo que é mais confortável e nos tirar de uma situação que foge do nosso controle, porque ele quer poupar energia. Só que é extremamente importante você reconhecer aquilo que é necessário, merece o seu esforço, daquilo que não merece. Eu, por 2 vezes, tentei mudar de vida e não consegui, eu fracassei. Só que é muito importante você tentar, porque você vai fracassar, mas você fracassa pequeno para que você possa acertar grande. O que eu quero te dizer com isso? Eu trabalhei, já falei no outro vídeo, inclusive no anterior, sobre marketing multinível. Eu estava numa pegada muito forte, numa emoção muito grande, numa certeza que eu iria conseguir ganhar dinheiro com aquilo que iria mudar completamente a minha vida. Fiz alguns ajustes na minha vida, abri mão de algumas coisas porque eu precisei me dedicar àquilo. Eu estava trabalhando na drogaria de madrugada lá no Rio e ainda assim eu coloquei o marketing multinível na minha vida durante o dia. Eu dormia pouquíssimo, eu ia em reuniões, eu fazia reuniões na minha casa para poder construir equipes, eu tirava alguns dias para poder ir para a rua, demonstrar produto, eu abordava pessoas, era um trabalho bem desgastante, porém eu coloquei na minha cabeça que aquilo era necessário para que eu conseguisse alcançar algum resultado. E eu alcancei, sim, não financeiro, mas um resultado de crescimento e desenvolvimento pessoal. Porém, a situação foi ficando cada vez mais insustentável, porque eu comecei a ficar exausto, comecei a ficar cansado. E aí, o contato ele era feito pelo celular, eu tinha que ligar para as pessoas, seguir um script, eu não podia falar qual era a empresa, do que se tratava, eu simplesmente podia ser rápido, demonstrar o interesse, falar que eu estava numa reunião, elogiar ela com um elogio sincero e falar que eu lembrei dela e marcar uma reunião. E nesse momento é o momento que a gente é mais odiado, a gente que é do marketing multinível, que as pessoas entram, elas ficam animadas, pensando, caramba, o que o Carlos quer comigo? Ele me elogiou, ele disse que eu sou uma pessoa legal, e ele tá num negócio, tá desenvolvendo a vida dele e tal. Quando ela chega lá, é marketing multinível. Nada contra, eu acho que é um modelo de negócio que funciona, mas ele não é para todo mundo. Porque é muito difícil você motivar uma pessoa. Eu acho que eu consigo me motivar bem, eu consigo me manter animado, mas você trazer essa mesma motivação para sua equipe e você fazer acreditar, fazer com que elas acreditem na sua visão é extremamente importante. Porque se a pessoa ela não tem uma visão clara do que é o sucesso, do que ela precisa fazer, você precisa ser muito forte, um excelente líder para poder fazer isso nela. Mas se ela verdadeiramente não quiser, isso não vai acontecer. E foi uma das minhas frustrações. Porque eu, na minha cabeça, eu sabia o que precisava ser feito. Eu sabia que eu precisava fazer lista, que eu precisava ligar para as pessoas, que eu precisava marcar reuniões, que eu precisava demonstrar produto. Só que as pessoas da minha equipe não estavam fazendo aquilo. Com isso, eu fui desanimando. E aí aquele celular, que era a minha ferramenta de trabalho principal, eu comecei a ficar com medo do celular. Todas as vezes que chegava uma mensagem, depois de uma ligação, a pessoa falando, Carlos, o que é? O que você quer comigo? Aquilo me dava nervoso, porque eu não sabia como responder. E chegou um momento que eu estava evitando tanto o celular,
estava nervoso e aquilo começou a ficar muito ruim. E foi ficando tão ruim no momento que eu estava meio que entrando, talvez, num burnout. Não sei se foi exatamente isso, mas eu estava numa situação que estava ficando insustentável. Naquele momento eu percebi que também os meus resultados não estavam indo bem e que eu precisava largar aquilo, ou então eu ia chegar num nível incontrolável e eu poderia explodir. Então, eu larguei aquele negócio e parei de fazer e voltei para minha tranquilidade. Mas eu tentei o bastante para poder saber disso, em vez de simplesmente ficar pensando, e se eu tivesse tentado? E muito provavelmente, se eu tivesse falado com algum amigo, ele poderia dizer, não, Carlos, continua, você está indo bem, não sei o quê. Mas esse amigo, ele não sabe o preço que eu estou pagando e quanto que isso está me custando. Da mesma forma, agora recentemente, eu comprei um curso, uma mentoria que me prometia um ganho de 3 mil a 10 mil. E eu pensei, poxa vida, é isso que eu preciso. Eu vou conciliar isso da minha vida e pelo que disse ali, eu conseguiria conciliar e trazer um retorno financeiro. Então eu fiquei extremamente animado. Sabe aquele momento, eu não sei se isso já passou com você, de você se olhar no espelho e você pensar, é isso que vai mudar a minha vida, eu vou conseguir, vai me trazer um resultado, eu vou fazer isso acontecer. Eu, de fato, me dediquei, assisti todas as aulas e muito diferente do que as pessoas costumam fazer, inclusive o próprio curso pregava isso, em vez de você ser um aprendedor que só está ali assistindo, para depois começar a fazer, não. Você precisa ser um fazedor. E o que é isso? É você ver e aplicar, ver e aplicar. Então eu segui rigorosamente. Na verdade, eu ainda tive uma leve flexibilidade, porque o curso ele me pedia para poder fazer X e eu fiz 10 vezes X. O que eu quero dizer com isso? O curso me pedia para fazer uma lista de contato de 30 nomes. Eu fiz quase 300 nomes. Eu contactei diversas pessoas para poder mostrar aquele negócio e tentar resgatar um dinheiro para a pessoa, para tentar trazer um retorno financeiro para a pessoa e, como consequência, para mim também. E aí fica um ensinamento muito importante, né? Se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, gere um resultado positivo na vida delas, que como consequência o seu resultado virá. Porém, eu apliquei tudo que precisava ser aplicado, eu fiz tudo que precisava ser feito. Chegou um momento que eu percebi, cara, esse negócio não funciona. Se funcionar, é para uma galera muito pequena, porque eu fiz reuniões, várias apresentações, contactei, como eu disse, quase 300 pessoas e aquele negócio não fluiu. Chegou um momento que eu fiquei bem chateado e falei, cara, não tem como, esse negócio não é para mim, não vai funcionar e eu preciso largar a mão, eu preciso me dedicar a alguma outra coisa. E como eu falei que no meu primeiro vídeo, inclusive, se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista o meu primeiro vídeo, eu sou aquele tipo de pessoa que está tentando encontrar o caminho. Então, às vezes, eu me empolgo e eu quero fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Então, eu precisava liberar aquele pensamento, aquela energia, esse trabalho para poder fluir alguma outra coisa que está aqui na minha cabeça querendo florir, que está aqui querendo acontecer. E nesse momento eu precisei desistir dessa situação para poder me liberar, como por exemplo para produzir conteúdo aqui no YouTube. Eu precisei fazer isso. E aí vem uma coisa extremamente importante que eu também preciso te dizer. Em vez de você ficar se desgastando, pensando em diversas coisas que você precisa fazer, imagine aqui, um círculo, e aí nesse círculo eu tenho diversas setas assim, acontecendo aqui. O que significa esse círculo? Esse círculo é você. E eu tenho diversas setas. Quem são essas setas? São os diversos objetivos que você tem e que você está pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo. No meu caso, o que eu estava precisando fazer? Meu trabalho, que eu já preciso, me dedica, ele me exige uma energia, eu preciso estar lá de segunda a sábado, né, de segunda a sexta, das 2 até as 22 horas, de sábado, de 8 às 8 da noite. Então, é um trabalho que exige muito a minha atenção e é o meu trabalho que é registrado, é aquilo que eu preciso fazer. Além disso, eu estava incorporando uma atividade nova, que é esse trabalho de contactar as pessoas, e isso também me exige uma necessidade. Além disso, tinha também o meu desejo de me tornar comissário, tinha também outros desejos de aprender um novo idioma. Então, muitas coisas aqui disputando a minha atenção, muitos caminhos que eu estava ali perdendo tempo, porque eu não estava me dedicando em uma única coisa rumo a um único progresso. Agora você imagina, um outro exemplo. Tenho aqui o mesmo círculo e eu tenho apenas uma seta. Quem é esse círculo? Eu. Quem é essa seta? É o caminho que eu estou indo. Como, por exemplo, aqui no YouTube. Atualmente, esse é o único projeto que estou me dedicando.
Obviamente, também é o meu trabalho que eu continuo, porque é aquilo que traz o meu sustento. Mas pensando nos desejos que eu quero realizar, nas coisas que eu quero fazer, esse é o único que eu estou fazendo. Porque eu percebi que em vez de eu caminhar meio centímetro rumo ao progresso, é muito mais fácil eu caminhar 1 centímetro por dia. Né? Ou melhor, é muito mais fácil eu avançar 1% todos os dias do que tentar avançar 80% ali e, na verdade, não conseguir nada. Né? Porque eu vou estar distribuindo toda essa minha energia numa coisa, em várias coisas que eu quero fazer, em vários projetos, só que esses vários projetos eles vão me exigir muito mais do que eu posso entregar. Então, é importante você focar numa atividade e se dedicar exatamente a ela, porque o seu progresso ele vai ser muito melhor, sua atenção não será dividida. Você vai conseguir caminhar linearmente rumo ao seu progresso. Isso se aplica a qualquer coisa, não sei o que você está pensando em realizar, mas eu tenho certeza que existe algo na sua cabeça que você precisa e você sabe o que você precisa fazer, porém você não está fazendo. E se você for o tipo de pessoa que, assim como eu, também já pensou em fazer diversas coisas e você quer fazer tudo, você quer pegar tudo e você não quer abandonar nada, eu te convido a realmente se voltar para dentro e refletir o que é realmente necessário, o que eu preciso fazer, o que é extremamente importante. E você precisa encontrar esse caminho para você parar de dividir a atenção. E antes de ir embora, me conta aqui nos comentários o que você está precisando desistir e aquilo que você precisa e que você deve fazer, que você sabe que vai te trazer um resultado e você não está fazendo.